E aí, gente? Tudo na paz com vocês? Eu sou a Alexandra Brantes e eu tô aqui na Conferência de Mulheres Abba Pai, na parte das Marias, o culto das solteiras, a ministração para solteiras. E eu estou muito grata à pastora Vivi Martinello por me chamar para fazer parte desse projeto maravilhoso que é a Conferência de Mulheres Abba Pai, que já acontece há algum tempo. O ano passado eu não pude estar porque eu não tinha agenda. Agora eu não podemos estar juntas por causa da pandemia, mas é tão maravilhoso, Deus é tão bom que transformou isso num alcance muito maior, onde é que a gente ia concentrar quase 50 mil mulheres num lugar só. Mas hoje, graças à tecnologia e à internet, a gente pode fazer isso. Então eu quero abençoar você que tá aí no conforto do seu lar. Eu tô aqui no meu cafofo, minha gaiolinha aqui, tô vestida de sofá e queria compartilhar uma palavra com vocês nessa sessão para solteiras. E para mim é uma honra poder falar para solteiras, porque eu sempre gosto de ressaltar que solteiras são aquela galera do povo que é feliz e não sabe. Por que eu falo isso? Ah, você fala isso porque você é casada. Não, eu falo isso porque tem a beleza em ser solteira. E ser solteira é uma bênção, na verdade. Não é, parece que aquela coisa tem aquele estereótipo, tipo assim, ah, você está solteira, é só um momento, você não vai ficar solteira para sempre. E na verdade, a palavra solteiro significa inteiro. Então você é uma novidade para você, você é uma mulher inteira, amém? Nunca se sinta diminuída por causa disso. Nunca se sinta diminuída ou deixada de lado por causa disso, porque Deus te vê, Deus te conhece e a sua hora vai chegar. Mas enquanto isso, você tem sim um relacionamento para desenvolver, que é o seu relacionamento com o Espírito Santo, o seu relacionamento com o noivo, que é Jesus. Você talvez não tenha namorado, não tenha noivo, não tem nenhum pretendente, nenhum crush, mas você tem Jesus para se relacionar com ele. Então, eu quero declarar sobre a sua vida que você é um ser inteiro, amém? E a palavra que Deus colocou no meu coração pra gente dividir nessa sessão é sobre Maria, porque o nome dessa turma é As Marias, né? As Marias que não vão com as outras, amém? As Marias que não vão com as outras são aquelas que não se deixam levar pelos comentários, não se deixam levar pelas influências do lado de fora, mas aquelas mulheres que sabem quem elas são em Deus. As mulheres inteiras são aquelas que sabem quem elas são em Deus. E eu falo sempre isso. Se você quer um homem de Deus, você precisa primeiro se tornar uma mulher de Deus. Então você está investindo no seu tempo. Eu falo que a bênção de ser solteira é que você pode assistir a série que você quiser, você pode dormir a hora que você quiser, você pode dormir de luz acesa, você pode ter o seu tempo, entende? Porque muitas vezes eu quero ficar lendo a minha Bíblia até tarde ou estudando, enfim, e o Rodolfo fica, amor, apaga a luz. Amor, apaga a luz. Eu falo, pois é, às vezes a gente, cada fase da sua vida tem uma beleza, e a beleza de ser solteira é onde você pode conviver só com você mesma, amém? E com o Espírito Santo. E a palavra que Deus colocou no meu coração, mais uma vez, né, eu falo que as Marias são mulheres escolhidas para um grande propósito. Você é uma mulher escolhida para um grande propósito, amém? Quando Deus encontrou Maria, ela era solteira. Quando Deus escolheu Maria, ela estava solteira. Ela era prometida a José, mas ela ainda estava solteira. Mas Deus já tinha uma promessa na vida dela. Deus via o futuro brilhante dela pela frente. Então eu quero te convidar, você aí na sua casa, a abrir com a gente a Bíblia em Lucas 1. Lucas capítulo 1. Até um golinho. Enquanto você abre a sua Bíblia. Lucas capítulo 1, eu vou começar pelo final. Quando Maria tem um encontro com o anjo, ou seja, quer dizer, o anjo tem um encontro com ela. Lucas capítulo 1, versículo 38 fala assim: Respondeu Maria, eu sou serva do Senhor, e que aconteça comigo segundo a tua palavra. Primeira coisa que uma mulher bem resolvida, uma mulher inteira, sabe, é de se colocar à disposição. Ela tá se alistando. Eis-me aqui.
faça em mim a tua vontade, de acordo com a tua vontade. Então, o que foi que Deus encontrou em Maria? Eu tô começando pelo final da história, pelo meio da história, na verdade. O que Deus encontrou em Maria? Deus encontrou um coração. Ela falou, eu sou serva do Senhor. Em outras traduções fala assim, aqui, que aconteça comigo tudo que foi dito ao meu respeito. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que tudo que Deus falou sobre você vai se cumprir. Tudo que Deus te prometeu vai se cumprir. Tudo que Deus falou que vai acontecer. Calma, espera, descansa nele. Você ainda está em processo. Amém? Você está no meio do processo. E eu sei que às vezes é fácil pra gente que tá de fora resolver o problema dos outros, e quem tá dentro às vezes não vê. E eu me coloco no lugar de Maria. Então vou ler com vocês a história quando o anjo apareceu para Maria. Vamos comigo no versículo 26 de Lucas 1. O anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês da gestação de Isabel, ou seja, Deus sempre marca um tempo. Ou seja, quem era Isabel? Isabel era a prima parenta de Maria, que era estéril e ficou grávida. Porque um dia o anjo apareceu para o marido dela, Zacarias, e falou, sua mulher, vai dar à luz a um filho. E aí Zacarias perguntou, como vai se suceder isso? Como, se a minha mulher já está velha? Então, primeira coisa que eu faço aqui, uma pausa. A gente sempre pergunta para Deus como, mas se Deus já enviou a palavra, se Deus já enviou um anjo, é porque Deus já sabe o final das coisas. Deus te escolheu, elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus sabe o final das coisas antes do começo. Deus conhece as tuas palavras antes de alguma coisa aparecer, falar na tua boca, porque Deus conhece o nosso coração. Então, Isabel era a prima de Maria, que ficou grávida também, anunciada pelo mesmo anjo, o anjo Gabriel, que apareceu para Zacarias, apareceu para Maria aqui e disse assim: Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia. Uma pausa. Deus enviou um anjo à cidade de Nazaré para que isso cumprisse, porque a palavra era que o Filho de Deus viria de Nazaré, da Galileia, seria Galileu. E Nazaré era uma cidade insignificante. Nazaré era uma cidade do Zé Ninguém. Nazaré não era Jerusalém. Nazaré não era uma super cidade. Nazaré não era uma cidade famosa. Tanto é que quando Natanael ouve falar que o Messias era Jesus de Nazaré, ele falou de Nazaré. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré é uma cidade insignificante, mas eu tenho uma coisa para falar para você, mulher, nessa tarde. Nessa sessão, para você que está assistindo online ou vai assistir depois, Deus não tem problema com a opinião dos outros achar que você é insignificante, ou que você veio de uma família insignificante, de uma cidade insignificante, ou sei lá, insignificante, porque o que Deus procura é algo além. Deus é espírito, Deus não vê como homem, Deus não olha para a aparência, Deus não vê assim, Deus vê o coração da gente. Então, a Bíblia fala, de tudo que a gente pode guardar, guarda o coração. Então Deus enviou o anjo. Teve 400 anos de silêncio, 400 anos que Deus não falava. E aí Deus falou, primeira vez Deus mandou o anjo para falar com Zacarias, que era o pai de João Batista, primo de Jesus, conterrâneo, que teve o ministério junto. Amém? E depois, esse mesmo anjo apareceu para Maria e falou assim, Deus enviou o anjo a Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria. A uma virgem chamada Maria quer dizer uma solteira chamada Maria. As Marias. Você é uma delas. Deus está enviando essa palavra para você nessa sessão. Deus envia um anjo para falar com você e dizer, você é escolhida, você é inteira, você é especial, você é minha. Amém? Você é minha, você pode até se achar insignificante, mas para Deus você não é. Assim como Maria era uma jovenzinha de 13 anos, de uma cidadezinha insignificante, de um lugarzinho insignificante, mas Deus tinha um plano na vida dessa menina. E ele falou, Deus enviou o anjo a uma virgem chamada Maria. Ela estava prometida em casamento, ou seja, ela estava... Sabe que judeu naquela época eles tinham os casamentos tudo arranjado. Então ela já tinha o casamento arranjado com um judeu da tribo de Davi chamado José. Jesus
era da raiz de Davi. Jesus era filho de Davi. Jesus falava, a palavra diz que da raiz de Davi nasceria o Messias. Então, quem era da tribo de Davi? José, o pai que criou. Porque Deus escolheu Maria e junto no combo veio José, porque José estava junto no plano, mesmo que ela não tivesse casado com ele. Os planos de Deus, eles são maiores do que a gente pensa. Deus não escolheu Maria por acaso, ela já tinha um José prometido. Deus tem uma promessa para sua vida, o seu José vai chegar. Não se afoga, não se afoba, não embarca em qualquer uma. Amém? Às vezes Deus tem uma lancha para você, você sobe numa canoa. Né? Às vezes quando fala Deus tem uma carruagem para você e aí passa uma carroça e você fala, tem cavalo, tem roda, só pode ser a carruagem que Deus me prometeu, mas Deus tem um tempo para todas as coisas. Então, primeira coisa, descansa. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. E Gabriel, versículo 28 de Lucas 1, Gabriel apareceu para Maria e falou, olha o que ele falou para ela, olha o que o anjo diz para ela. Alegra-te, mulher favorecida, o Senhor está com você. Falando assim, se alegra, irmã, se alegra, Maria, se alegra você, Isabela, Bárbara, Teresa, Manuela, se alegra, porque o Senhor te escolheu. Te alegra porque hoje o Senhor resolveu te visitar. Se alegre, alegre-se em todo tempo. A alegria no Espírito é algo que ninguém pode roubar. Então o anjo apareceu para ela, a primeira coisa que ele falou para ela, se alegra, você está sendo visitada. Se alegra, o Espírito Santo chegou para falar com você hoje. E eu tô declarando para você, se alegre, receba aí agora a alegria do alto, a alegria do céu, que coisa nenhuma desse mundo pode roubar. A alegria que não estão em coisas, a alegria que não está circunstanciada, quer dizer, a alegria que não está em circunstâncias, a alegria que é no Espírito. E aí ele fala para ela, se alegra, mulher favorecida, mulher abençoada. Ei, Maria, se alegra. Ei, Carolina, se alegra. Você é uma mulher favorecida, você é uma mulher abençoada. E aí ele fala assim, o Senhor está com você. Repete comigo, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, o Senhor está contigo. O Senhor está com você. Você em pleno sábado, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Ou se você não está assistindo no sábado, está assistindo depois, você poderia estar assistindo qualquer outra pregação, mas Deus escolheu esse momento para falar com você e dizer, ei, acorda, você é escolhida, acorda, você é inteira, acorda, você não é uma insignificante de uma cidadezinha insignificante, você é uma escolhida do Senhor. Confusa, Maria, olha só, depois imagina que o anjo chega para ela e fala, se alegra, filha, se alegra, abençoada, o Senhor está com você, e ela fala, oi? Confusa, a Bíblia fala confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Ela deve ter pensado assim, o que ele tá falando? Salve agraciada e aí abençoada, o Senhor é comigo, o que isso quer dizer? E ele diz assim, não tenha medo, Maria. Outra coisa que eu quero falar para você nessa tarde, foi a mesma coisa que o anjo falou para ela, não tenha medo. Não tenha medo de ficar sozinha, não tenha medo de ser abandonada, não tenha medo de sofrer, não tenha medo de dar certo, não tenha medo de nada. Porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Jesus, o perfeito amor, ele tá lançando fora todo o medo da sua vida. Não é que ele lança fora algum medo, ele lança fora todo medo. Repete comigo, todo medo. Todo é todo. Quem concorda que todo é todo? Todo não é um pouquinho de medo. O amor de Jesus por você lança fora todo medo e você precisa corresponder com esse amor. Então o anjo pega e fala para ela, não tenha medo, Maria. Não tenha medo. Porque pensa naquela época, agora eu vou dar um contexto, naquela época é o seguinte. Não tinha anjo que aparecia. Não tinha movimentação de Deus. Deus só falava com os profetas e há muito tempo não havia profetas. Mas esse tempo, por que Jesus marcou tanto a história? Por que a gente vive em 2020 depois de Cristo? Por que foi separado antes de Cristo e depois de Cristo? Porque o evento do nascimento, da vida, da morte e ressurreição de Jesus mudou a história. Mudou a história da humanidade. Amém? Quer
os incrédulos creiam, quer não, Jesus mudou o curso da humanidade. Hoje nós só vivemos, declaramos que é 2020 porque Jesus nasceu 2020 anos atrás. Então foi um fato relevante porque há 400 anos Deus não se manifestava. É o tempo de silêncio, de Malaquias até Mateus, não tinha nenhuma manifestação de Deus e de repente o anjo aparece para ela. Ela com certeza ficou com medo porque ela não sabia dessas coisas. Não era uma coisa corriqueira. Ele fala assim, não tenha medo, Maria, porque você encontrou favor diante de Deus. Ou seja, Deus se agradou de você. Eu tô falando pra você agora, ei mulher, ei inteira, Deus se agradou de você. Deus te escolheu. Deus tem algo pra você. Amém? Ele diz assim, você encontrou favor diante de Deus. E você ficará grávida. Aí começou a complicar. Você ficará grávida. Mas ele fala, como assim? Eu tô solteira. O que vai acontecer? Grávida eu? Tudo que não pode acontecer agora na minha vida é ficar grávida. Porque, imagina, naquela época quem ficasse grávida fora do casamento era apedrejada. Porque isso significa que ela estava traindo o noivo a quem ela foi prometida. Então, Maria ficar grávida fora desse contexto era uma coisa muito grave. Então, ele fala assim, você ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará de Jesus. Sabe o que a palavra, sabe o que o nome Jesus quer dizer? O nome de Jesus quer dizer o Senhor que salva. Ou seja, de dentro de Maria ia nascer o Salvador, que salvou a mim e salvou você, que veio salvar a humanidade. Ele falou, e você vai dar o nome dele de Jesus, o Senhor que salva. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. E ele reinará sobre Israel para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Imagina uma menina de 13 anos ouvindo tudo isso. Ele reinará no trono de seu pai Davi, e o seu reinado não terá fim, ele reinará para sempre. Tipo, não fazia muito sentido. O que eu quero dizer para você? Tem coisas a teu respeito que Deus fala que você não vai entender. Nem tudo a gente vai entender. Você acha que eu, há 20 anos atrás, entendia o que Deus falava para mim? Não entendia. Porque as coisas de Deus são mistério. Então imagina a menina de 13 anos, ela não estava entendendo que Jesus ia ser o Salvador, que Jesus é o Senhor que salva. Ela estava achando que, grávida? Ela parou no grávida. Eu imagino se eu fosse Maria, eu teria parado na primeira... Grávida? E aí, primeira coisa que ela pergunta para ele, depois no versículo 34, fala assim, Maria perguntou para o anjo, como acontecerá isso? Como que isso vai acontecer se eu sou virgem? Como que isso vai acontecer se eu tô solteira? Como que isso vai acontecer? Como que eu vou dar luz a um filho que será grande, filho do Altíssimo, seu reinado não terá fim, o trono de Davi, seu pai, e tanta promessa, se eu sou virgem e solteira? E eu tô aqui para te dizer mais uma vez, Deus sabe quando Ele te chamou. Deus te conhecia antes de você saber que Ele te amava. A Bíblia fala que a gente ama Ele porque Ele nos amou primeiro. Então tem mais uma coisa que eu queria falar para você. Deus sabe quem você é. E Ele sabe que a gente vai perguntar, mas como que isso vai acontecer? Como que vai ser? Como que eu vou ser feliz? Como que eu vou me formar? Como que eu vou ter filhos? Como que eu vou ter uma casa? Como que eu vou ter uma família? Como que eu vou melhorar de emprego? Como que eu vou... A gente fica querendo saber o fim das coisas. A gente quer saber como que vai acontecer. Como que vai acontecer se eu sou virgem? Como que vai acontecer se eu não tenho marido? Como que vai acontecer as promessas de Deus na minha vida se eu não tenho ninguém? Você tem sim, você tem o Espírito Santo. Olha o que o anjo fala para ela. O anjo fala assim, versículo 35. Ai, como eu amo a Bíblia. Como isso vai acontecer se eu sou virgem? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. Eu vou declarar isso mais uma vez sobre a tua vida. O Espírito Santo virá
sobre você. O Espírito Santo está pairando sobre você aí agora, aí mesmo onde você está sendo visitada pelo Espírito Santo. Creia nisso. O Espírito Santo que habita em mim, habita em você, ele quer não só te visitar e fazer você sentir alguma coisa, ele quer ter uma intimidade com você de todos os dias. Só que aqui, nesse contexto, ainda não era uma realidade. Ninguém tinha tido o Espírito Santo ainda. Ninguém tinha tido o Espírito Santo. Não no contexto de habitação, os profetas eles eram visitados, mas ele falou, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te cobrirá com as suas asas. Ou seja, o anjo até deu uma recitada no Salmo 91. Te cobrirá com as suas asas, o lugar seguro, o esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo, ele quer fazer desse lugar a sua habitação, Maria. Ei, acorda. Deus está falando com você. Ele quer te revestir do poder. Deixe de duvidar, não tenha medo, para de questionar, mas como, mas será? Eu sempre falo isso, que a fé é a certeza das coisas, não a dúvida. Às vezes a gente quer muito crer, a gente crê com a boca, mas com o nosso coração a gente duvida. Mas eu quero te convidar nessa tarde, nessa ministração, você pedir para Deus ativar a tua fé. Que você seja renovada na tua fé nessa ministração. Que você receba o poder do Espírito Santo aí para ser ativada na sua fé. Ele fala, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra e, portanto, o bebê que vai nascer de você será santo e será chamado Filho de Deus. Ele deu uma promessa completa para ela. Ele falou, o bebê que vai nascer de você, não é só que você vai ficar grávida, o bebê vai nascer. Deus faz a obra completa. Se talvez você pode se imaginar, porque a gravidez ela pode ser várias coisas. Você pode estar grávida do seu ministério, você pode estar grávida do seu propósito, você pode estar grávida do seu chamado, mas eu tenho uma coisa para te dizer, o bebê também vai nascer. Você não vai ficar grávida para sempre. O bebê vai nascer, as coisas na sua vida vão florescer. Uma árvore ela não tem só galhos, não, ela tem flores e frutos. Tudo na estação própria. Descansa, entra no descanso das águas calmas e dos pastos verdejantes. O Senhor tem esse lugar para você. Ele te leva a águas tranquilas e Ele refrigera a tua alma. Recebe o refrigério na tua alma nessa tarde. Amém? E aí, ele diz que o bebê que ia nascer dela seria chamado Filho de Deus. Aí, se não bastasse isso, o anjo ainda começa a dar testemunho para ela. Ele falou, sabe Isabel, a tua parenta? Sabe Isabel ficou grávida em idade avançada. Aí Maria deve ter pensado consigo, como assim? Isabel grávida? Lembra que no começo do texto eu falei, no 6º mês da gestação de Isabel, o anjo apareceu para Maria. Ou seja, o mesmo anjo que apareceu para o pai de João Batista apareceu para a mãe de Jesus. E também depois ele apareceu para José. Mas aqui vamos se ater nessa parada. Ele falou, sabe a tua prima? Tua parenta, que era estéril, então, as pessoas diziam que, olha aqui o que o anjo fala. As pessoas diziam. Versículo 36. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. E as pessoas diziam que ela era estéril. Não fique atada com o que as pessoas dizem. O que importa é o que Deus diz, e Deus disse que ela ia dar à luz. Deus diz que você vai dar certo, sim. Deus está dizendo que tem esperança, sim. Deus está dizendo que você tem muito valor, que você é escolhida, que você é valorosa, que você é virtuosa, que Ele tem um plano na sua vida. Ele tem. Não é jargão gospel dizer Deus tem um plano na sua vida. Não, Ele tem um plano na sua vida. A gente que precisa se falar, Senhor, eu quero o teu plano na minha vida. Eu quero, faz a tua vontade na minha vida. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Hello, Jesus, I'm here. Deus está esperando o teu sim. Isso vai fazer sentido, porque ele falou assim, ó, as pessoas diziam que ela era estéril, mas ela vai conceber um filho. E já tá no 6º mês de gestação. E ele ainda pega e diz pra ela, olha, ela já tá no 6º mês, tua amiga, tua prima, tua parenta, tá no 6º mês.
Ou seja, ele ativou a fé de Maria. Por isso que a gente precisa contar o nosso testemunho para as pessoas. Por isso que muitas vezes eu conto testemunho até que nem é meu, testemunho dos outros. Eu conheci uma mulher que uma vez ela orou e Deus fez um milagre na vida dela. Tipo, porque a gente contar o testemunho de Jesus, a gente ativa a fé das pessoas. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Toda vez que eu conto a minha história, ou a história de alguém, de algo que Jesus fez, eu tô declarando assim, ó, se Jesus fez em mim, ele pode fazer em você. Se Jesus fez na vida dela, pode fazer na sua. Se Jesus fez na vida da Vivi, pode fazer na sua também. Se Deus restaurou meu casamento, pode restaurar o seu. Então, nós precisamos dar testemunho, porque o testemunho ativa a fé. O próprio anjo pegou e falou, deu testemunho da prima dela para ela mesma. E aí ele fala assim, já tá no 6º mês de gestação. Aí aquela frase famosa que todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu. Pois para Deus nada é impossível. Em outras versões até, vou ver aqui, não sei o que é. Pois nada é impossível para Deus. Em inglês fala assim, porque com Deus, eu gosto dessa versão, era essa que eu tava procurando. Com Deus, nada é impossível. Eu quero declarar sobre você, com Deus, nada é impossível. Agora, sem Ele, a Bíblia diz, sem mim, nada podeis fazer. A gente precisa de Deus, a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa do poder do Altíssimo, a gente precisa que Ele está, a gente precisa estar no esconderijo. Onde é que é o esconderijo do Altíssimo? É dentro. Eita, minha luz apagou. Que beleza, minha luz apagou, mas enfim, eu vou continuar porque eu tô acabando a mensagem, não vou interromper, ok? Vocês estão me vendo? Mas aqui para concluir, além disso, olha aqui, ó, pois para Deus nada é impossível. Repete comigo, para Deus nada é impossível. Agora você vai repetir, com Deus nada é impossível. Com Deus nada é impossível. O que a gente precisa estar nele, permanecer nele. Aí o que acontece? Vem a hora que é a hora-chave da... A hora-chave da palavra. A resposta de Maria. Amada, deixa eu falar pra você. Nós precisamos dar uma resposta pra Deus. Porque Deus tem promessa, Deus tem palavra, Deus fala com a gente, Deus fala no louvor, Deus fala na palavra, Deus fala no YouTube, Deus fala na live, Deus fala na placa do carro, Deus fala no adesivo, Deus fala, Deus fala o tempo todo. Mas sabe o que Deus muitas vezes espera? Deus espera a tua resposta. Porque Deus, ele não quer só falar, ele quer que você interaja. Ele também não quer só que só você fale, ele quer também responder como um diálogo. Assim como o homem é com a sua mulher, assim é Jesus e a igreja. Assim é Deus com a sua noiva. É uma troca onde você conversa, responde, fala, eis-me aqui. Assim como o anjo estava falando com ela, ele estava esperando uma resposta. Então o anjo chegou, falou, não tenha medo. Sou eu, você é abençoada, Deus te escolheu, você é favorecida. Deus sabe quem você é, você vai dar luz a um filho, não tenha medo, o Espírito Santo vai descer sobre você. Ou seja, Deus mostrou todo o plano para ela. Mesmo que ela não tenha entendido, Deus falou. Mesmo que você não entenda, não pare de crer. Mesmo que você não entenda o todo, não duvide. Porque nem tudo a gente vai entender. Porque tem coisas que a gente vai precisar de um tempo para digerir no espírito. Mas você precisa, você precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí agora a chave para encerrar, Maria disse, eu sou serva do Senhor. Esse foi o primeiro versículo que a gente leu. Eu sou serva do Senhor. Ou seja, ela sabia que ela era serva do Senhor. Você é serva do Senhor. Você é filha de Deus. Você é uma pessoa que Deus escolheu para ter intimidade, que haja uma troca, para você ser instrumento dele nessa terra. Assim como Maria foi instrumento dele, a gente também é. As Marias, as solteiras, são mulheres incríveis chamadas para algo sobrenatural de Deus. Mulheres que Deus escolheu, ele te escolheu quando você ainda estava no ventre da tua mãe. Se você ainda está solteira, ou está divorciada, ou está separada, não interessa quem você é nele. O teu estado atual não define quem você é.
A tua identidade espiritual é quem é. E a identidade espiritual de Maria falou: eu sou serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. Tudo o que foi dito ao meu respeito. Que aconteça com você tudo o que foi dito a teu respeito. Que aconteça com você e comigo tudo o que foi dito sobre nós. Assim na terra como é no céu. Amém? Porque o céu tem palavras de vida sobre você. O céu tem promessas sobre você. O céu tem uma unção de gerar sobre você. Você vai gerar muito fruto para Deus. Amém? Deus te chamou para você ser uma árvore frutífera, que dê muitos frutos para Ele e para a glória dEle. Então, depois que Maria disse sim, que aconteça comigo segundo a tua palavra, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito, então o anjo a deixou. E o resto é história, você sabe que Maria deu à luz o filho, o anjo apareceu para José, José aceitou, José abraçou, José foi o pai de Jesus, Jesus era carpinteiro porque o pai dele era carpinteiro e todo o resto se cumpriu, mas houve um começo. E o que foi necessário naquele começo? Foi necessário que ela cresce. Foi necessário que ela falasse, sim, eu creio na obra de Deus na minha vida. E eu quero agora orar com você. Eu quero declarar sobre a sua vida que tudo o que foi dito a teu respeito pelo Senhor vai se cumprir. Eu quero declarar que o Espírito Santo virá sobre ti, te revestirá do poder. Espírito Santo de Deus, eu oro agora por cada irmã minha, Senhor. Eu oro por cada mulher que está aqui comigo nessa transmissão, assistindo agora. Eu oro para que o teu Espírito Santo invada esse lugar, invada principalmente o coração delas, a mente delas, que mesmo elas não entendendo, Senhor, elas creiam com o coração que tu és Deus, que tu és Senhor e tu tem uma obra na vida delas. Amadas, eu agradeço a vocês por vocês estarem aqui comigo mais um pouquinho de tempo e eu agradeço a pastora Vivi, toda a equipe da Aba Pai. Eu amo vocês. Vivi, eu te amei desde o primeiro dia, sabia que a gente ia ser grandes amigas e eu espero que a gente possa estar em breve juntas. Mas não esqueça que você é importante para Deus. Você é serva do Senhor e você precisa dizer sim para tudo que Ele tem dito para você. Amém? Um beijo e aproveitem o resto da conferência.